Dando continuidade então àquela nossa sugestão de vídeo para que nós fizéssemos então um vídeo com a diferenciação entre três temas, que seria o desvio de função, substituição temporária e a dupla função. Chegamos então ao nosso último e terceiro tema, que seria a dupla função. Quando ocorre a dupla função? Na verdade, assim, digamos, o empregado foi contratado para uma determinada função, tá? E aí, por algum motivo, ele passou a exercer, além desta, mais uma função. Por exemplo, isso pode ter acontecido de imediato ou pode ter acontecido também ao longo de seu contrato de trabalho. No primeiro exemplo que eu vou dar é o seguinte: ele estava contratado para exercer essa função e aí havia um empregado em outra função. E esse empregado ou pediu demissão ou foi demitido. E aí o empregador disse para este rapaz que sobrou ali nesta empresa, que sobrou naquela função ali, né? Você vai passar a fazer a sua função e também mais a função do outro rapaz. Digamos, só que são cargos diferentes, tá? Não estou falando de pessoas que estavam na mesma função e ele só vai ter trabalho em dobro. Não, cargos diferentes, tá? Então, digamos, um era auxiliar administrativo, o outro auxiliar financeiro. O auxiliar financeiro saiu da empresa por algum motivo e o auxiliar administrativo vai passar então a fazer o trabalho dos dois, dele como auxiliar administrativo e mais o do outro como auxiliar financeiro. Porém, em seu contra-cheque nada ele recebe. Ele continua ali como auxiliar administrativo recebendo a mesma remuneração. Obviamente ele entende que não é justo isso. E o que acontece? Muitas vezes na Justiça do Trabalho, esses empregados pleiteiam uma dupla função, né? E essa dupla função pode ser que ela esteja prevista na convenção, como eu já vi várias convenções coletivas que dizem isso, um adicional, né, para os casos de dupla, o empregado exerça uma dupla função. Isso é adicional, não posso dizer quanto será, porque muitas vezes a gente vê aí pelo dia a dia, normalmente 30%, 50% a mais a percepção que seria pela dupla função. Mas neste caso, o que ele pode fazer? Ele ingressa na justiça e aí tem que ser avaliado se é pela convenção coletiva, né? Se é vai avaliar qual que era o valor do cargo, né? Que a remuneração do outro empregado. Então não tem assim um patamar, um parâmetro exato, porque pode ser que a remuneração seja muito superior à do outro, né? E aí seja muito superior a esse adicional aí, a diferença entre eles seja muito superior a ele ganhar só 30% a mais ou 50% a mais. Então tudo vai depender de como isso será posto ali na petição inicial na Justiça do Trabalho. E aí obviamente ficará a cargo do juiz analisar todo o conteúdo, todas as provas, e aí dar seu parecer de se é um caso característico de dupla função e se o empregado fará não jus ao referido adicional dessa diferença. E o segundo caso ao qual eu gostaria de me referir não é apenas simplesmente porque a pessoa saiu, tá? É assim, você entrou já na empresa com um cargo, só que quando você começou a trabalhar, o empregador falou: olha, além de você fazer isso, eu vou te passar mais isso, tá? Então você vai fazer esta função e também mais essa função. Por exemplo, o empregado foi contratado para ser, pode até ser o nosso caso, né? Se quiser continuar no mesmo exemplo, auxiliar administrativo. Você vai cuidar de todas as rotinas administrativas, isso era o que disseram na entrevista para ele. Só que quando ele entrou na empresa, o empregador pensou melhor e falou: olha, eu achei que você dá conta, eu vou colocar, além de você fazer o trabalho de auxiliar administrativo, eu quero que você faça toda a nossa função financeira, tá? Então aí o empregado pode estranhar isso, né? E futuramente acabar pleiteando a mesma coisa. Caso haja na convenção coletiva um piso para o auxiliar financeiro, assistente financeiro, né? Ele pode pleitear isso, ou caso não haja, ou não haja também um adicional, ficará a cargo do juiz a interpretação. Logicamente, o advogado vai fazer um pedido e o juiz vai fazer a sua interpretação em cima do caso. E aí, caso ele realmente entenda que está previsto
um acúmulo de função, uma dupla função, acúmulo de função, que é um nome também muito conhecido, a dupla função, e aí ele dará seu parecer favorável ou não ao empregado. Espero então finalizar com este vídeo, esclarecendo então, pondo um fim às dúvidas dos 3 itens, qual a diferença entre desvio de função, dupla função e substituição temporária. Espero que tenham gostado, espero que continuem nos acompanhando, continuem curtindo nossos vídeos, compartilhando. Quanto mais acessos, quanto mais compartilhamentos, mais nós conseguiremos crescer, mais nós conseguiremos postar vídeos para vocês e auxiliá-los ao máximo aí com o conhecimento que nós pudermos compartilhar um pouquinho com vocês. Mais uma vez, agradeço pela paciência, agradeço por ter nos acompanhado aí em mais este vídeo. Até mais!